Hey, meus amores! Vamos dar continuação ao nosso estudo do Transformando o Sofrimento em Alegria. Agora a gente vai para o capítulo 17, que fala da educação da nova era. A educação será o fundamento do novo mundo, que pede passagem. Na minha visão, a única chance de acelerar o processo de despertar de que estamos tão urgentemente precisando está na educação das crianças, porque elas herdarão nosso mundo em breve. Na minha visão, o grande desafio atual é oferecer às crianças uma educação baseada em valores humanos e espirituais, para que se desenvolvam de forma que possam realmente promover uma nova era. Hoje, tudo o que elas aprendem em casa e nas escolas é a manipular a matéria, de maneira totalmente desvinculada de seu universo psicoemocional e sem nenhuma conexão com o mistério maior. As muitas crianças que recebem orientação religiosa em casa ou em igrejas obtêm apenas noções dogmáticas e moralistas do que é certo e errado, mas nunca são estimuladas a observar a si mesmas e acessar a divindade que as habita. Um poder que nessa idade está mais aflorado, pois ainda não passaram pelos choques de dor que impedem o caminho até a sua essência. Então aqui nesse primeiro parágrafo a gente já abre para a gente fazer uma breve reflexão, né? Principalmente quem me assiste, que é mãe, ou exerce um cargo de professor, ou tem muitas crianças na família, na vizinhança, porque nem sempre é sobre ter a responsabilidade sobre a criança que parimos, geramos ou criamos. Muitas vezes é ter a responsabilidade pelas crianças do meu entorno, né? Porque tudo que está ao meu entorno é também da minha responsabilidade. Mesmo que essas crianças sejam filhos de outros pais, né? Então, buscar, já que nós estamos aqui agora fazendo esse treinamento, já que nós estamos aqui agora dedicando tempo e atenção para um estudo de um livro, então a gente já entende que não é melhor do que ninguém, mas em compensação a gente já está buscando um nível consciencial um pouco mais elevado. E se eu busco esse nível consciencial um pouco mais elevado, nada mais justo que eu partilhe essa consciência com mais e mais pessoas, inclusive com as crianças que estão sobre a minha responsabilidade, tá? Então, por exemplo, eu enquanto mãe, eu sempre dialoguei muito, tive diálogos muito abertos, muito pra frente até com a minha filha, desde quando ela estava no meu ventre. Então, as nossas conversas longas e complexas iniciaram ainda dentro do meu ventre. Depois que ela nasceu, bebezinha, recém-nascida, foi se desenvolvendo, meses, anos, os anos foram passando, hoje ela tá para completar 9 anos. E ela tem uma mentalidade de uma criança, né? De uma criança não, já de uma adolescente, né? Às vezes pensa, às vezes age, às vezes reflete como uma adulta, como idosa, né? Então, desde pequenininha, a família sempre olhou muito e dizia, nossa, essa menina não parece ter essa idade, essa menina não tem... Eu lembro que a avó dela brincava assim, quando ela tinha 6 para 7 anos, essa menina não tem 7 anos, ela tem 70, ela tem 80. Porque a mentalidade dela sempre foi muito pra frente. No sentido de que ela sempre preservou muito a infância, porque eu sempre fiz questão de preservar essa infância, mas sempre trazendo para ela questões realmente que muitas mães, muitos pais, ou algumas pessoas mais conservadoras poderiam achar até que a criança não desse conta de processar, de absorver aquilo. E muitas vezes na nossa criação, na nossa lida com jovens, com as crianças, a gente subestima a capacidade dessas crianças, desses jovens, né? O que eu vejo muito é isso, o adulto, o ancião subestimando aquele que é mais jovem. E muitas vezes, aquele que é mais jovem é um espírito muito mais antigo encarnado num corpo de uma criança ou de um jovem, né? Mas às vezes você lida, por exemplo, com uma figura de seus 80 anos, subestimando uma criança de 8, quando na realidade aquela criança de 8 anos é um espírito muito mais evoluído espiritualmente, muito mais vivido, que já passou por muito mais encarnações, ou seja, já acumulou um excesso de conhecimento muito mais, sabe, elevado do que aquela figura de 80 anos. E às vezes você pensa que pela idade, não. O respeito, ele prevalece. Eu não tô falando aqui de topar, de tete a tete. Pegar uma criança de 8 anos, como muitas vezes, na própria educação, as mães se perdem e acham que as crianças têm que fazer o que querem, a hora que querem, como querem, porque as crianças são, às vezes, mais evoluídas do que os pais, e sim, eu concordo com isso. Mas as crianças ainda são crianças, ainda tem corpo de criança, ainda tem uma mentalidade que precisa ser, né, preservada, que precisa ser cuidada. Então é você dar asas e ao mesmo tempo que você nutre aquele solo, que você rega aquela plantinha, vai ter momentos que você vai precisar vir de lá e podar aquela plantinha. Você vai precisar colocar limites nela, em prol do crescimento saudável, tanto a nível físico, quanto psíquico, quanto emocional, entende? Porque se fosse para ser o contrário, teria sido ao contrário, né? Então as nossas crianças, elas vêm para nos ensinar muito, 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 muito. Elas vêm para desempenhar um papel grandioso na nova terra, sim. Mas, ainda assim, se aquela alma tivesse que ter sido meu pai ou minha mãe, ela teria sido. Então, se o Criador colocou como meu filho, como um sobrinho, como alguém que está assim, hierarquicamente abaixo de mim, até pela questão da idade, é porque eu tenho, nesse momento, um papel a desempenhar. Eu tenho algo a ensinar, eu tenho limites a colocar para essa criança. Então, é saber administrar isso, e nem sempre, hoje em dia, a maioria dos pais estão sabendo como administrar isso. O que eu percebo, muitas vezes, é um extremo, né? Então, existem aqueles pais que são extremamente castradores, extremamente punitivos, extremamente conservadores, e tem aquela outra vertente de pais que são extremamente liberais, que a criança pode tudo, que tudo é permitido, que é assim mesmo, e acolhe, faz o que quer, e fala o que quer, e vai, a criança se criando sozinha, como se não, né?
Gente, excesso é sempre sobra, tá? Extremo não leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente precisa ter essa consciência e buscar um ponto de equilíbrio entre o liberalismo, né? Você liberar demais, e o conservadorismo, porque tudo em equilíbrio vai fazer bem para essa criança, né? Então você saber a hora que comprime, a hora que expande, a hora que prende, a hora que solta, a hora que deixa ela criar asa, a hora que chega lá e dá uma poudada porque criou asa demais, e aí? Vai deixar a criança crescer e achar que tem autoridade sobre o pai, sobre a mãe, sobre qualquer adulto? E aí no meio do caminho ela se perde, porque ela está em processo de formação de uma personalidade. Todo ser humano, ele tá criando uma personalidade, forjando uma personalidade do 0 aos 7 anos. Então, se a mãe, o pai ou os cuidadores, sejam quem for, pode ser avô, avó, tio, quem convive com essa criança, às vezes é no ambiente familiar, é na vizinhança. A criança não é do pai, da mãe, a criança é do mundo. A criança vai crescer, ela vai pro mundo, então ela é responsabilidade do mundo, né? Então, se não há esse cuidado, a criança ela vai acabar se perdendo, vai acabar se tornando um adulto problemático, destrutivo, né? Tanto destrutivo para consigo mesmo, quanto destrutivo para com os outros, destrutivo para com a natureza, para com o lugar onde convive, entende? É por isso que os limites, eles precisam ser estabelecidos e eles precisam ser ensinados desde muito novo, muito nova. E nós não passamos por isso, né? Então é necessário, poxa, tudo aquilo que eu não recebi, e hoje eu desenvolvo no meu autoconhecimento, na minha reforma íntima, toda a minha caminhada, eu vou colocar isso aqui à disposição, seja lá de que criança for, porque eu sei que, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja em doses homeopáticas, mas eu vou estar transformando esse mundo aos poucos, eu vou estar deixando um legado, eu vou estar deixando uma herança boa, positiva para o mundo, tá? É não ser omisso, é não ser omissa, né? É não ver a coisa acontecendo de forma que a gente sabe que vai despirocar, que sabe que vai acabar dando errado lá na frente, e a gente permite. A educação é nossa única chance de virarmos o jogo. Em larga escala, por causa da urgência de algumas demandas, como a rápida degradação do ambiente e os desafios da sustentabilidade. Nosso sistema educacional secular falhou nessa missão e o relógio está correndo. É justamente pelo fato de nossa educação ter falhado que tanta gente me procura com insatisfações internas. Alguns poucos chegam para compartilhar o amor a Deus, mas a maioria vem em busca de uma saída para o sofrimento. É claro que esse sofrimento é criado a partir dos karmas e dos samskaras, palavra em sânscrito que significa impressão, e que se refere às marcas deixadas na psique e no sistema pelas ações realizadas no passado em nossa busca pela felicidade. Uma das nossas origens do sofrimento é a educação focada no desenvolvimento do ego e não no despertar do ser. Isso aqui também é bem interessante, né? Porque me remete àquela busca desenfreada pelo ter, né? Pelo parecer ser. Pelo formar uma personalidade que cabe nas caixas da sociedade, do sistema, que cabe nas caixas das pessoas que estão ali nos auxiliando no nosso processo de formação. Ou seja, quantas vezes, enquanto criança, eu deixei de ser eu mesma para poder ser um personagem que o meu pai ou a minha mãe queria que eu fosse, que o meu professor, que a minha escola queria que eu fosse, né? Quantas vezes eu deixei de ser eu mesma, depois, durante a adolescência, a vida adulta, para poder caber numa caixa, ser ou parecer ser, ou demonstrar ser alguém que os meus amigos, né, iriam querer que eu fosse, que o meu parceiro, que o meu cônjuge, que o meu companheiro ou companheira, né, iria querer ter do lado. Então, que a gente possa também, enquanto educadores e educadoras agora, conscientizar as nossas crianças de que elas são livres para ser quem elas são. Que a gente possa permitir que as nossas crianças expressem a verdadeira autenticidade delas, né? Que elas digam quando sentem, o que sentem, como sentem, né? Que elas sejam capazes de ser inspiradas, não somente pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. No momento que eu me permito ser autêntica, no momento que eu me permito ser vulnerável, no momento que eu me permito demonstrar para os meus filhos, para os meus vizinhos, para as crianças que vêm aqui na minha casa brincar com a minha filha, de que hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste, hoje eu não tô legal, hoje eu tô com impaciência. Isso não quer dizer que eu vou destratá-las, mas também não quer dizer que eu vou ficar fingindo estar feliz sem estar, né? Eu só vou querer que respeite o meu espaço, que respeite o meu tempo, sabe? Que respeite o meu processo. E aí eu vou ter esse diálogo com essas crianças, eu vou me mostrar como sou verdadeiramente, como estou verdadeiramente. E essas crianças vão olhar, vão entender, vão dizer, uau, se a minha tia pode, né? No caso da minha filha, se a minha mãe pode, eu também posso, né? Então a minha filha, ela tem liberdade de não acordar bem, de acordar mal-humorada, de dizer, tô hoje chateada, quero chorar, e se trancar no quarto, tá? Você precisa de ajuda, você quer um colo, quer um suporte? Não, eu só quero ficar só. Então eu respeito a individualidade dela e ela fica só. A mamãe tá aqui, quando você precisar, é só me procurar, né? Então assim, que a gente possa realmente se empenhar, né? Em partilhar dessas ideias, não deixar isso aqui restrito aqui nesse grupo, que somos nós. Por que não falar disso no ambiente de trabalho? Por que não falar disso numa reunião familiar no domingo, no almoço de domingo com a família, né? Por que não falar disso entre vizinhos, entre amigos? Então, trazer isso para a naturalidade, para que isso possa se propagar, tá certo, gente? Outro traço da educação atual é a ênfase no medo. A criança é educada para se proteger e para extrair o máximo de tudo e de todos. Então, ela tem que se proteger e extrair o máximo de tudo e de todos. Ela é treinada para ser perfeita, para nunca errar. Ela recebe noções fechadas do que é certo e do que é errado, baseadas nas crenças dos pais ou dos educadores, tá? Isso aqui eu tô até
acrescentando aqui no livro, e tudo que de alguma maneira acaba associado ao que é errado é varrido para debaixo do tapete. Ou seja, se é errado, vamos esconder, né? Mesmo que seja em sua origem ligado a algum sentimento importante. É assim que, por exemplo, perdemos a conexão com a força positiva da raiva, que possui um grande poder de promover transformações. Em vez disso, deixamos a raiva aprisionada numa coleira, da qual ela só se liberta em momentos de desatenção, causando o máximo de estrago, pois não está sob um campo iluminado da consciência, mas está na sombra. Dessa forma, a educação apenas ajuda a reforçar o eu idealizado, ou a autoimagem idealizada. Esse conjunto de máscaras construídas com base em referências exteriores a respeito daquilo que é certo, daquilo que é perfeito, e assim vamos nos distanciando de nosso coração e nos treinando para sermos artificiais, para agirmos de determinada maneira que é considerada certa perante os códigos sociais. Daí a desumanização nas relações. Minha visão é que a educação deve levar em consideração a dimensão espiritual do indivíduo, além do universo psicoemocional. E o maior desafio para os pais educadores é entender o aspecto sagrado dessa missão. Em primeiro lugar, será preciso promover uma evolução da consciência dos pais educadores, porque a criança aprende através do exemplo. Não adianta declamar o manual para a criança se você não vive daquela maneira. Ela aprende a partir do que você faz e não do que você diz. Você não precisa ser perfeita ou perfeito para realizar esse trabalho, mas é preciso que tenha desenvolvido um tanto de integridade, de autoconsciência das suas próprias vulnerabilidades. Ou seja, tudo que eu disse aqui para vocês, né? É preciso ter clareza sobre a direção em que você está colocando a sua intenção, ainda que de vez em quando você se perca. E aqui vai ser natural se perder, porque todo mundo se perde em algum momento, né? Todo mundo que caminha na Terra, que ainda não atingiu o grau da iluminação completa, também caminha carregando as suas sombras, e em algum momento essas sombras vão abraçar e a gente vai ficar no escuro, a gente vai se sentir perdido e tá tudo bem. O que a gente não pode é saber que está perdido e ainda assim querer guiar outros, mesmo sabendo que a gente não tá enxergando nem sequer o nosso próprio caminho. É isso que não deve. Ou também a gente não deve não ter consciência sobre estou perdido ou não estou perdida. Porque muitas vezes a gente nem tem essa consciência, muitas vezes a gente tá perdido e nem sabe que tá, né? Mas é buscar realmente a autoconsciência, para poder você se olhar e se diagnosticar. Bom, nesse momento tá tudo bem, eu estou bem, eu tenho como ser e agir com integridade, né? É o reto pensar, é o reto falar, é o reto sentir, é o reto agir, para que eu possa me mostrar íntegro pro outro, principalmente para as crianças que estão ali me enxergando como um exemplo, né? É preciso também aprender a se abrir ao conhecimento dos outros, e principalmente das próprias crianças, por meio da autenticidade e da humildade, para podermos admitir que não sabemos tudo, e para desafiar as nossas crenças. Muitas crianças estão chegando com o que eu costumo descrever uma espécie de código genético modificado, pois já vem a este plano em condições de desenvolver uma consciência ampliada, que já contém a linguagem adequada à nova realidade. Pais e educadores precisam de humildade para reconhecer as próprias limitações e aprender com os pequenos mestres. Nossas limitações são perfeitamente visíveis para os jovens da nova geração, com sua perspicácia em comum e seu sistema operacional avançado. Essas crianças muitas vezes são seus mestres. Em vez de aprender, você não sabe o que fazer com elas. Nossa, ó, eu me arrepio toda. Nossa, que forte, né? Então, realmente é isso, né? Enquanto consciência humana, enquanto seres humanos, todos nós somos um projeto, né? Cada um de nós somos um projeto da fonte. E somos projetos como máquinas mesmo, tá? Como computadores, digamos assim, androides, né? Então, a gente está sendo atualizado o tempo todo. Cada geração nova que encarna na Terra, ela vem com software cada vez mais avançado do que a outra. Então, é natural que a gente, às vezes, se assuste com a capacidade das crianças, né? E vamos continuar nos assustando cada dia mais e mais. Mas é tudo aquilo que a gente já colocou. A gente tem a humildade, a sabedoria, para poder olhar e entender de que são, sim, pequenos mestres nos ensinando, mas a gente também saber a balança do equilíbrio, compreendendo que existe uma hierarquia, né? Que o pai e a mãe sempre são maiores, que a criança é pequena dentro do sistema familiar, e que se a gente permite que essa criança, ela cresça e assuma o controle, assuma o domínio, às vezes, a gente sabe que tem famílias onde a criança é o centro das atenções, onde é a criança quem manda na família inteira. A gente sabe que isso lá na frente vai desembocar um problema para essa criança, porque ela vai assumir um lugar que não é dela, e ainda mais antes do tempo, sem ter a menor estrutura mental, emocional, né, energética e espiritual para sustentar esse lugar de não pertencimento. E aí, quando ela for mais velha, ela vai querer inverter os papéis, ela vai querer voltar a ser criança, né? Voltar a viver a infância que ela não teve, porque ela foi adulta antes do tempo, muitas vezes, e a família, os pais, os cuidadores permitiram que ela adultecesse antes do tempo e assumisse um lugar que não pertencia a ela, né? Seja de pai, seja de mãe, seja de chefe da família. Então tem que ter muito cuidado com isso também, tá? No entanto, essas mesmas crianças mais evoluídas estão vulneráveis a essa marca que todos nós ainda carregamos e transmitimos, que é a dificuldade de aceitar as próprias imperfeições. É muito difícil aceitar que se erra. Eu vejo as crianças se descabelando porque erraram. Elas têm vergonha disso. Por quê? Porque foram condicionadas a fazer certo. Se você errar, eu não te amo, dizem pais e educadores. Isso acontece sutilmente, tá? É uma tirania muito cruel. É uma forma de forçar a criança a atender aos caprichos dos adultos.
A criança precisa de limites que nasçam de um coração amoroso, não da criança ferida dos adultos, que está competindo com ela. Ó, que coisa linda. Então, no movimento de curar-se a mim mesma, curar-me a mim mesma, enquanto a gente se cura, a gente vai tornando o nosso coração um coração mais amoroso e gentil, e a gente consegue estabelecer limites amorosos e gentis para com as nossas crianças. A gente não está estabelecendo um limite baseado e alicerçado na sombra da nossa própria criança ferida, né? E lógico, minha filha tem 9 anos, e eu posso fazer essa retrospectiva, né? Porque é quase uma década. Então, digamos que até os 4, 5 anos, mais ou menos, minha filha sofreu muito nas minhas mãos. Muito, né? Abusos e violências psicológicas. E até mesmo os coros que ela comia, né? Porque ela apanhou até 5 anos de idade, batia. Teve uma vez que foi pra creche com a bundinha toda roxa, coitada. Passou uma semana com essa bundinha roxa. Imagine. Então, quando ela completou 5 anos, foi que eu parei com esse movimento, né? Também graças a um ex-companheiro que eu tive que começou a me doutrinar, começou a dialogar muito comigo e me ensinar que aquilo eu não devia fazer. E aí eu fui percebendo, né? Tomando também mais consciência. Foi no momento também onde a minha percepção em termos de autoconhecimento, de reforma íntima, os meus exercícios começaram a se ampliar de uma forma muito grande. E fez parte também desse exercício essa mudança na forma como educar, na forma como castrar, né? Podar, impor limites, porque eu não tinha. Então era muito a minha criança ferida ali descontando, ou quando eu não estava descontando a raiva, né? Palominha, na sombra, descontando a raiva na própria filha. Ali também tinha um processo, né, de uma competindo com a outra. Então, tinha hora que eu me tornava também uma criança de 3, 4 anos e ia junto, entendeu? E quantos de nós? A Paloma, depois dos 5 anos pra cá, nos últimos 4 anos, tem sido mais leve, tem sido mais fácil, tem sido mais harmônico. Cada ano eu sinto que melhora um pouquinho, né? Apesar dos desafios crescerem, porque quando a criança vai ficando mais velha, os desafios vão aumentando, sim. Não diminui, aumenta. Mas eu percebo que junto a minha sabedoria aumenta, né? A minha perspicácia, o meu senso de compaixão, a minha amorosidade aumenta, porque eu tenho me trabalhado muito, né? Com muito afinco. A minha reforma íntima ela é bem intensa, ela é diária, ela é constante. Então a minha filha também acaba se beneficiando disso, né? Mas é importante eu olhar para esse passado e olhar assim como um retrovisor, né? Reconhecendo meus erros e dizendo, tá, vai ficar lá. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, já pedi perdão a ela algumas vezes por isso, mas escolho não carregar essa culpa comigo, não tenho porquê, né? Era o nível de consciência que eu tinha naquele momento. E agora, com esse novo nível de consciência que eu tenho, eu vou replicar? Eu vou repetir os meus erros lá de trás? Não, eu vou poder fazer diferente. E aí, dessa forma, também eu conscientizo ela. Olha, no passado, mamãe agia assim, assim, sabe? Porque mamãe estava errada. Ela fazia de uma forma errada, ela não sabia. Aí ela aprendeu agora como que é certo agir. Percebe como a nossa relação, ela melhorou? Ela tá muito melhor? E você também pode errar. Tá tudo bem você errar, né? Então, conversar com a criança sempre. Às vezes, ela me faz perguntas tipo, ah, mãe, mas se eu errar isso aqui, você vai continuar me amando? Claro! Eu vou te amar de qualquer forma, independente se você erra ou acerta, ou se você, né, faz da forma como eu gostaria que você fizesse, ou que você faz uma escolha diferente daquela que eu julgo ser o correto para você nesse momento. Ainda assim, eu vou continuar te amando. Então, é esse tipo de diálogo e de conduta, né, porque não adianta só a fala, que a gente precisa apresentar para os nossos filhos, né. Indo além das regras. Por fim, será preciso inserir na educação a capacidade de transcender as regras aprendidas. Como já vimos antes, será preciso incutir na criança a coragem de, em determinado momento, abandonar o pouco que se sabe para buscar o muito que nos falta saber, para sermos felizes. Para atravessar a infância, a criança precisa de limites e regras, mas ninguém ensina a ela que, um dia, algumas dessas regras precisarão ser transcendidas, porque, na maioria das vezes, as regras são criadas com base em dogmas e crenças da família ou da sociedade. Sem a ferramenta para fazer essa evolução, a criança vai se esforçar o resto da vida para cumprir tais regras e seguir o script, com o objetivo de ser aceita no seu meio social, mesmo que isso não atenda ao chamado do seu coração. Se as regras nascem da consciência amorosa de pais e educadores, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos valores humanos e espirituais do ser em evolução, há mais chance de que a criança se sinta livre para procurar sua autonomia. Em geral, regras desse tipo deixam clara sua razão de ser e estão abertas a serem abandonadas. Não preciso dizer que é raro encontrar exemplos desse tipo de regra. O mais comum é a criança ser treinada para seguir condutas baseadas no ego dos adultos. Se você fizer desse jeito, eu te amo. É claro que eu estou simplificando, porque a formação do eu idealizado, da máscara, acontece de forma bem mais sutil, complexa e inconscientemente. Mas, em geral, somos coagidos a seguir as regras e desejos dos pais, sob a ameaça da falta de atenção e amor. Para um pai ou mãe que foi duramente condicionado quando criança, é realmente desafiador sustentar as condições para que a criança possa se expressar livremente. É quase como um rompimento com os próprios pais e com a própria dor. A espontaneidade da criança pode incomodar, principalmente quando você já está condicionado, porque ela faz você ver o quanto você está distante de si mesmo. Então observa, né, quantas vezes a autenticidade, a espontaneidade, a naturalidade das nossas crianças nos fazem olhar para as nossas próprias sombras e perceber o quão distante nós estamos da nossa própria autenticidade, espontaneidade, naturalidade. E muitas vezes isso provoca na gente choques de dor.
Muitas vezes a gente não aceita. Muitas vezes a gente quer limitar, quer condicionar, justamente porque a gente não consegue controlar, não é nem o que a criança em si está ali apresentando, mas é como a gente reage àquilo que está sendo nos mostrado por aquela criança, porque aquela criança também é um espelho, né? Trazendo algo que diz respeito a nós mesmos, porque ela também é uma projetora, entende? Então ela vai projetar também a minha sombra. Eu vou ter que olhar para essa sombra de frente. Então até que ponto eu estou disposta? Até que ponto eu estou disposta a abandonar, por exemplo, que Maria, você tem que comer primeiro para tomar banho depois, porque a vida toda, na família toda, foi ensinada dessa forma. Não podia comer e tomar banho em seguida, porque senão dava o ciricutico, passava mal e morria. Então, quebrar esta regra eu vou comer aqui, depois eu vou lá e entro no chuveiro e tomo meu banho, tá tudo certo. Foi suado. Até hoje não é bem aceito pelo sistema familiar. A Paloma é louca, como é que faz isso? Que a menina, isso tá errado, que isso, que aquilo. Fica todo mundo caladinho, tá? Porque aqui é diferente. Aqui a gente faz diferente, sabe? Porque não pode beber leite, comer manga. Porque não pode... Então são coisas pequenas, entendeu? Não pode comer a sobremesa antes do almoço, sabe? Então coisas assim, miúdas, que às vezes a criança vai precisar entender. Que aquilo ali também vai ter que ser quebrado, entende? E no momento que tem coisas assim pequenas que às vezes você não dá muita atenção, mas tem umas outras coisas que envolvem até mesmo a criação, a educação, né? A forma dessa criança se apresentar ao mundo. E aí você não permite que haja uma diferenciação, porque você fica ali preso a todo o sistema, a todo o seu passado, né? A sua criação pessoal, os seus pais, a sua família. Você acha que é uma traição para com o seu sistema familiar se você permite que o seu filho faça diferente, seja diferente, entende? O desafio é maior para os pais do que para os professores, porque a ligação dos pais com a criança é maior e a projeção é amplificada devido à ideia do meu. Ou seja, se é meu filho, tem que ser do meu jeito. Assim, os pais exercem uma tirania e usam a criança para se vingar de toda a opressão e de toda a chantagem emocional de que acreditam que foram vítimas. Isso tem feito o mundo ir para onde está indo, para essa tão profunda crise de sustentabilidade e identidade. É natural que a criança queira receber o amor exclusivo, que a terra alimente exclusivamente a ela. Compreendo o que estou dizendo. A necessidade de amor exclusivo é parte de um momento na evolução da consciência neste planeta e é reforçada pelo sistema educacional. Isso tem a ver com o processo de evolução da psique humana. É alimentado de geração em geração e se torna um círculo vicioso. Os pais crescem, mas a criança ferida continua viva, operando dentro deles. Somos todos filhos de crianças feridas. Os pais precisam se autoafirmar e acabam se vingando na criança para poder fazer isso. Acho que concordamos sobre a necessidade de quebrar esse círculo vicioso, não é mesmo? E é o que estamos propondo fazer aqui. Como eu disse, a geração de crianças do novo milênio está crescendo dentro de uma nova visão de mundo, mais ampliada. Elas crescem com uma capacidade ampliada de doar-se, de conectar-se com o seu propósito. Seus canais estão mais sintonizados com a luz, mas esse novo programa precisa ser estimulado para acordar e exercitado para fortalecer-se como um músculo. O que elas precisam é de inspiração e orientação, ou seja, exemplos a seguir, e uma educação baseada em valores humanos e espirituais, que proporcione a lembrança do propósito da nossa encarnação como seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. Ou, para quem não acredita em encarnação, uma educação que as ajude a se conectarem com o amor. Todo o sistema deve funcionar para estabelecer e ancorar essa consciência. Esse é o projeto divino para o planeta. E aqui a gente abre um adendo, né? De que de nada adianta a máquina vir com software super avançado, né? Se quem opera essa máquina, ou seja, os adultos que estão temporariamente ali, porque enquanto são crianças estão sob o comando, o domínio e a operação dos adultos, correto? Alright? Então, assim, não adianta nada o software vir super avançado se o operador não sabe como lidar com esse software, se não sabe como trabalhar com esse sistema e se principalmente não faz a parte dele. Então, para que essas crianças desenvolvam pleno potencial, não é porque, eu pari em 2025 que eu vou ter uma criança arco-íris, diamante, sei que lá das quantas, e a criança por si só vai nascer, crescer, envelhecer, sendo luz, ser de luz desperto. Não, gente, não é assim não. Ela vai precisar contar com pais conscientes. E quanto maior o potencial de consciência dos pais e de criação baseados dentro do amor, mais essa criança vai se desenvolver, mais ela vai florescer, mais ela vai realizar verdadeiramente o projeto. E qual é o projeto? Eu vim para ser a manifestação divina na Terra. Eu vim para lembrar-me que sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Ou seja, o espiritual vem primeiro. A conexão com a fonte vem primeiro. A fonte tem que operar através de mim. Eu tenho que me permitir ser, né, esse aparelho, esse canal, essa ponte entre, né, céu e terra. Então, é esse o principal projeto da fonte para todo ser humano. Não é só para as crianças, não, é para mim e para você também. Daí, você tem que fazer a sua parte, você tem que se permitir, você tem que ser essa inspiração para que essas crianças olhem para você e digam, uau, gosto de ver essa mulher, gosto de ver esse homem, gosto de ver essa pessoa aí. Olha, eu vou fazer igual. Lembra que criança repete muito o que vê. Tem uma fase da criança que ela repete tudo, o que vê, o que ouve.
Ela vira aquele robozinho mecânico de repetição. Você tem que ter até cuidado com o que fala na frente da criança, porque senão você vai saber que ela vai replicar. Então é justamente isso, né? Trata-se, gente, de uma grande mudança, tá? Imagine a economia sendo movida pelo amor e não pelo medo. Parece uma loucura, né? E, no entanto, é para isso que nós estamos aqui. É a isso que viemos servir, ao amor, não ao ódio e ao medo. Se você ainda não percebeu essa verdade e ainda está ofuscado pela ilusão de que foi criada e transmitida ao longo da história, é preciso que faça essa escolha conscientemente. E ao escolher a luz, não quer dizer que você automaticamente se transformará no canal de amor, porque a purificação das dores e dos sentimentos negados ainda deve ser feita. Mas essa escolha e esse compromisso é que vão nortear o segmento da sua vida. A gente está quase terminando o capítulo, mas eu vou abrir um outro parágrafo, né? Um outro adendo aqui, um outro parêntese. Quando eu escolho ser a manifestação da fonte, quando eu escolho ser esse canal, eu não vou virar como um passe de mágica, um Buda Gautama, né? Um Cristo, um avatar encarnado. Mas se eu escolho verdadeiramente, né, com todo o meu coração, e se a partir dali eu decido diariamente alimentar essa escolha, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, em tudo que me proponho a fazer, pode ter certeza que só esse desejo profundo e essa autoobservação, esse autocuidado diários vão conduzir a gente para o processo de reforma íntima que a gente precisa passar. Vão conduzir a gente para o processo de purificação dos sentimentos, das emoções reprimidas, negadas, escondidas, ocultas que a gente precisa. Ah, Paloma, vai ser fácil? Não. Vai ser mamão com açúcar? Não. Vai ser moleza? Não. Caminho é só flores? Não. Tem muitos espinhos, tem muitas pedras, é doloroso, né? Sim. Mas a gente sabe que faz parte do processo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então eu só permaneço no sofrimento pelo tempo que eu quero permanecer. Eu posso passar pela dor, pela mesma dor que você, exatamente igual. E a gente tem escolhas diferentes. Eu posso escolher sentir a dor, integrar a dor e liberar e soltar. E seguir meu caminho sem sofrer. E você pode escolher ficar presa, segurando essa dor, trazer pra dentro de você e tá se retroalimentando dessa dor diariamente. Coitadinha de mim, porque eu sou a vítima, porque isso, porque aquilo, né? Então é prestar atenção a esse mecanismo, tá? Aí a gente entra num aspecto importante agora, pra finalizar. A adolescência e a separação. A adolescência é quando os conflitos da infância são reeditados. Nesse momento, os pais têm uma nova chance de fazer certo. O que significa ser amigos da criança, acolher e ouvir, ser uma fonte de apoio. É entrar no mundo da criança para entender o que está acontecendo com ela. Implica abrir-se para enxergar os potenciais adormecidos dos jovens e dar-lhes força para manifestá-los. Antes de agir, porém, é preciso que os pais e mães, educadores, consigam observar o lugar de onde se dispõem a atuar. De certa maneira, é preciso compreender a sacralidade dessa missão. É preciso deixar de lado o papel de pai e de mãe para ser pai e mãe de verdade. O que significa estar de coração aberto para acolher a criança e apoiar o seu caminho, ainda que não seja aquele que desejamos para os nossos filhos. Nesse sentido, é preciso abandonar a noção de meu para enxergar a criança em sua inteireza e a sua liberdade de ser quem ela quer ser. E ainda assim amá-la, não por ser seu filho ou sua filha, mas porque essa manifestação da luz divina que brotou de você. Voltamos aos temas que temos tratado aqui. Autoconhecimento, para saber de onde vêm as nossas motivações, e confiança, nesse caso, na sabedoria inata que as crianças já têm do que é melhor para elas e dos desafios que escolhem enfrentar na vida. Precisamos aprender a não atrapalhar e não obstruir o florescimento delas. Às vezes, essa tarefa exige um tempo e uma atenção extras, porque a criança vai reeditar os conflitos da infância e talvez sinta muita raiva dos pais. Ela pode agredir, pisar no seu pé. O que estou dizendo aqui? O grande desafio, compreender que você é mais do que uma criança ferida que reage aos ataques do seu filho. É o caminho. Observar e perceber com que você está identificado. Você é um canal do amor ou da própria criança ferida que insiste para que as coisas sejam sempre do seu jeito. Durante algum tempo você será os dois, até que possa realizar a purificação e tornar-se um canal do mais puro amor para seus filhos queridos. Essa é a sua missão. Que lindo, né? Muito, muito, muito lindo. Então é isso, meus amores. Que nós possamos, né, pegar essa semana, nos próximos dias, até a chegada do próximo capítulo, para que a gente possa fazer essas reflexões, mergulhar mesmo, né, durante as nossas meditações diárias e buscar essa sabedoria, né, se conectar aí com o raio amarelo, o segundo raio, pedindo aos mestres desse raio que nos iluminem, independente se somos pais e mães, se ainda vamos ser, se um dia seremos ou não, mas que nos traga essa iluminação, até mesmo para lidar com a nossa própria criança interior ferida, que vai precisar passar pelo processo de purificação da dor e do sofrimento, para que depois de purificado, a gente consiga realmente liberar tudo isso e viver sem esse peso, e viver sem essa sombra, sem essa culpa. Então é aí no momento onde a gente integra realmente a sombra com a luz. E aquela criança que antes era demasiadamente ferida, né, chamava muita atenção porque queria ser vista, queria ser cuidada, queria ser curada de verdade, né? Ela vai realmente conseguir se sentir íntegra, inteira e florescer
florescer junto aos nossos sonhos, florescer junto à nossa potência. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir fazer esse processo de cura internamente e poder, através desse nosso interno, dessa nossa criança interior curada, a gente contribuir também com o processo de cura de todas as crianças do planeta. Sejam as crianças que estão encarnadas em corpos infantis, sejam as crianças feridas dos demais adultos, né, que circulam aí ao nosso redor, com quem a gente topa diariamente. E que, se vocês pararem para observar todos os nossos desafios dentro de relações humanas, seja na estrutura familiar, de trabalho, seja onde for, partem da competição ou da batalha, né, da briga entre a sombra de uma criança ferida e a sombra de outra criança ferida. Ou o ego de um ser humano com o ego de outro ser humano. Então, são sempre aspectos da nossa sombra que reflete um no outro e que faz com que a gente entre em conflito. Se não houverem esses aspectos sombrios, automaticamente o ser humano ele deixa de entrar em conflito com outro ser humano. O ser humano que ele é curado, o ser humano que ele é íntegro, o ser humano que ele já integrou a sombra dele, já transformou essa sombra em luz, ele não entra mais em guerra, em batalha, em conflito com ninguém. Porque ele está em paz consigo mesmo. Entende? Ele está bem consigo mesmo, ele está íntegro, inteiro. Então, nada mais das sombras alheias projeta nele, ele não consegue mais enxergar. O outro ser humano deixa de ser um espelho para ele. O outro ser humano passa a ser apenas a mais pura manifestação da fonte criadora. Daí ele olha para o outro ser humano e enxerga o outro como amor, como luz. Não importa o tanto de sombra que ele está emanando ou emitindo, consciente ou inconscientemente, propositadamente ou não. Você deixa de receber essas emanações. Por quê? Porque o seu olhar já foi limpo. Você já purificou tudo que você tinha para purificar. Então você já não entra mais em ressonância com a sombra do outro, você só consegue acessar a luz do outro. E, consequentemente, você só consegue separar ele em um espelho de luz, daquilo que ele tem de mais lindo, de mais positivo. E aí, nesse momento, onde você consegue espelhar somente a luz, a claridade, a beleza, o amor, a integridade do ser, que você consegue tocar profundamente a vida do outro e fazer com que ele olhe, se enxergue no espelho e relembre que ele é manifestação de Deus. E que se ele vir agindo dessa forma até aqui, ele pode agir diferente daqui por diante. Porque ele encontrou um canal limpo, que tocou ele. Por que quando Jesus tocava, curava? É um canal limpo, né? Então, tocou o olho, a pessoa não enxergava, conseguia ver. A pessoa não andava, conseguia levantar e caminhar. Por quê? Porque o canal é limpo. Não tem sombra. Entende? Que sejamos todos esses canais. Não importa quando, né? A gente tá aqui imbuída nesse propósito de um dia chegar lá. Que a gente nunca se perca nesse caminho, que a gente nunca desista de alcançar esse degrau. Namastê, gratidão, viu? Pela tua vida, gratidão por você estar aqui mais um dia. Gratidão pela tua entrega. Que a paz de todos os avatares e a consciência crística desça sobre você, sobre mim. E permaneça conosco hoje e sempre. Namastê.